Fala galera, eu sou o Matheus. Eu sou a Raíssa. E vocês estão no canal Família Sem Fronteiras. Pessoal, hoje a gente vai fazer o primeiro vídeo do quadro Turistando para vocês aqui em Portugal. E a gente resolveu mostrar um pouquinho da cidade que a gente escolheu para viver, o Porto. Exatamente galera, para quem não conhece, o Porto é a segunda maior cidade aqui de Portugal, né? E é uma cidade que, quando foi fundada, ela levou o nome de Portus Cale, que basicamente significa Porto em latim e em celta. E se você está achando Portus Cale uma palavra um pouco familiar, é porque essas duas palavras deram origem ao nome do país, né? Que no caso é Portugal. Então pessoal, antes de começar o vídeo, nós temos 3 recadinhos para vocês. O primeiro, dá uma olhada aqui embaixo, vê se você já é inscrito no canal. É de graça e ajuda bastante a gente aqui. Segundo, segue a gente lá no Instagram, @família.sem.fronteiras. E terceiro, não pula os anúncios não, galera. A gente arrecada um dinheiro bem pequenininho com ele, né? Mas ajuda a gente aí a comprar ingresso de museu, ticket de trem, ônibus, para continuar trazendo conteúdo para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Roda a vinheta. Bom, galera, a gente resolveu começar o nosso passeio aqui na Avenida dos Aliados. A Avenida dos Aliados é considerada por muitos como o coração da cidade do Porto, né? É uma larga avenida aí que abriga diversos prédios bem bonitos, e essa avenida ela leva esse nome em homenagem aos aliados da Primeira Guerra Mundial. Uma curiosidade é que esse lugar ele é o ponto de encontro dos grandes eventos. Então é aqui que é montada a árvore de Natal gigante. Geralmente o Réveillon tem um evento aqui também. Recentemente a cidade do Porto teve a final da Liga dos Campeões, então ergueram aí uma orelhuda gigante para o pessoal bater foto junto com ela. E talvez o maior evento que já conseguiu reunir pessoas aqui foi a missa aí realizada pelo Papa, né? Que juntou entre 120 mil e 150 mil pessoas. Então você já pode ver que esse aqui é o lugar de encontro da galera, né? Além disso, vocês devem estar se perguntando, mas e qual que é esse prédio ali ao fundo? Aquele prédio ali, galera, é a Câmara Municipal do Porto. Vamos dar uma olhada? Bom, agora eu cheguei na fachada, né? O nome oficial desse lugar é Passos do Conselho do Porto, mas o pessoal conhece mesmo como Câmara Municipal do Porto. E uma curiosidade desse lugar, galera, é que a cidade do Porto, ela parece que não tem prefeito. Na verdade, ela tem um conjunto de 12 vereadores e o mais votado assume o lugar de presidente. E aí são esses caras aqui que vão ser responsáveis, então, por determinar as políticas que vão ser adotadas na região. Esse prédio daqui teve a sua construção iniciada em 1920, né? É um prédio que tem 6 andares. A torre do relógio, ela atinge cerca de 70 metros de altura. E claro, vocês podem imaginar que tudo lá dentro é do bom e do melhor, né? Em questão de acabamento aí, granito, mármore. E isso sem contar que possui uma visão privilegiada aqui da avenida, né? Por estar no ponto mais alto, a gente consegue apreciar todos os prédios aqui da região. Nossa, e não preciso nem falar que essa Avenida dos Aliados é uma avenida que tem vários prédios bem elegantes, assim, né, de ambos os lados. E realmente, eu acho que essa questão do prédio mais bonito vai do gosto de cada um, né? Mas quanto ao restaurante mais bonito, isso é consenso, galera. O restaurante mais bonito é esse daqui, galera, McDonald's Imperial. Vamos dar um confere lá dentro? E para finalizar nosso rolê aqui na Avenida dos Aliados, galera, tem essa escultura aqui
de Dom Pedro IV. Para quem não está reconhecendo esse nome, é porque aqui em Portugal a linha sucessória ela segue uma nomenclatura diferente, né? Mas esse é o Dom Pedro I lá do Brasil. E a verdade é que esse cara era o Raul Seixas aí da época, né? O bicho era doidão mesmo. Ele implodiu a monarquia no Brasil, né? Foi ele aí que deu o grito de Ipiranga e o Brasil entrou no período do Brasil Império, quando ele se tornou o imperador Pedro I. Depois de um tempo ele cansou dessa história de ser imperador e aí abandonou o Brasil, deixando o filho dele, Dom Pedro II, aí, com 14 anos para tocar o país, né? E ele é muito reverenciado aqui na cidade do Porto, porque ele também ajudou a implodir a questão da monarquia aqui na cidade, né? Inclusive o coração dele está enterrado aqui na Igreja da Lapa. Bom, então é isso, galera. Estamos encerrando nosso turismo aqui na Avenida dos Aliados. Rai, qual que é a próxima parada? A nossa próxima parada é a Estação São Bento, que é uma belíssima estação de trens aqui no centro do Porto. Pessoal, entramos aqui na Estação São Bento, nós estamos já aqui dentro. Como vocês podem ver, ela é toda revestida por azulejos. O azul simboliza sangue azul de nobreza, ok? E esses azulejos, eles contam histórias, olha, geralmente de casamentos, batalhas, coroações, tá? Infelizmente, para esse lado aqui, como vocês podem ver, metade da estação ela tá fechada para reforma, ok? Mas a gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês. Vamos ver? E a curiosidade desse lugar aqui, galera, é que ele já apareceu no nosso canal, aqui no vídeo O Que Fazer em Olinda. Eu estava no convento de São Francisco e aí tinha azulejo nesse estilo aqui e eu utilizei aqui uma foto de Portugal para exemplificar, né? Se você não souber do que eu estou falando, eu vou colocar o card aqui, que aí vocês assistem aquele vídeo também, beleza? Nós entramos aqui na estação e como vocês podem ver, aqui estão os trens, que em Portugal são chamados de comboios e partem para vários lugares do país. A gente já pegou aqui para Guimarães, já pegamos comboio também para Lisboa, ok? Como vocês podem ver, não tem catraca, compra-se a sua passagem aqui, nessa maquininha do título de transporte. Você vai gerar um cartão que você tem que validar nessa máquina aqui e entrar no seu trem. Pessoal, nós terminamos o que a gente tinha para ver aqui na Estação São Bento. Agora a gente vai conhecer a Sé do Porto, bem ali. Nós vamos subir essa serra aí, vocês vão acompanhar tudo com a gente. Vamos lá? Exatamente, é importante ter fôlego, viu? Um detalhe bem legal da cidade do Porto, galera, é que existe uma lei que não permite que os edifícios sejam mais altos do que essa torre aqui, ó, que é a Torre dos Clérigos. E aí quando você chega num ponto alto igual esse que eu tô agora, você consegue apreciar de uma maneira bem ampla a cidade
e ver os distintos pontos turísticos, né? Por exemplo, bem aqui tem a Câmara Municipal, que é onde fica a Avenida dos Aliados, a Estação São Bento, que a gente esteve agora há pouco, e agora a gente vai ver a Sé do Porto. Bom, agora a gente está em frente à fachada da Sé do Porto, né? Esse prédio bem imponente aqui ao meu lado. É um prédio que foi construído aí por volta de 1200 e ele tem um estilo românico, né? Vocês podem ver essas duas torres bem imponentes, essa rosácea aqui, bem ao estilo Notre Dame de Paris. Só que, claro, ao longo do tempo ele sofreu algumas modificações, né? Principalmente no período barroco, que foi onde foi feita essa reforma aqui, aí por volta de 1700. Bem aqui do lado da Sé do Porto, galera, tem esse outro prédio aqui atrás de mim, ó, esse aqui da esquerda. É o Paço dos Bispos, né? Paço aqui em Portugal é meio que sinônimo de palácio e basicamente é a Casa dos Bispos aqui do Porto. Vocês podem ver pela fachada que é um prédio assim muito mais atual, né? Em comparação com a Sé do Porto, e ele teve a sua construção aí por volta do século XVIII. É um prédio de estilo barroco, né? E vocês podem ver que já chama essa questão da elegância aí, por ter uma fachada bem trabalhada, né? E o último elemento que eu gostaria de destacar nessa praça é essa escultura aqui. Isso aí é um pelourinho. Para quem é aí do Brasil já deve ter ouvido falar do Pelourinho aí em Salvador. É um bairro bem colorido, bem alegre. Eu inclusive vou pedir para a produção colocar uma foto bem aqui da época que visitei o Pelourinho. Mas na verdade isso aí é um instrumento muito triste, né? É um lugar onde o pessoal utilizava aí para torturar bandidos, escravos, etc. E que bom que o pessoal aí de Salvador conseguiu ressignificar, né, o lugar, o bairro e trazer toda uma energia positiva para a região. Bom, galera, agora a gente terminou a nossa visitinha aqui na Sé do Porto e estamos indo para a nossa próxima parada, que é o Jardim do Morro. O Jardim do Morro fica lá em Vila Nova de Gaia, né? E para isso a gente vai atravessar a Ponte Dom Luís I. Estamos atravessando a ponte aqui, vou parar para fazer um update, que na verdade essa ponte ela não é Dom Luís I, ela é Luís I porque ia ter o nome de Dom Luís, mas o cidadão não apareceu para a inauguração da ponte. Então o povo ficou um pouco magoado com isso e resolveram então chamar a ponte só de Luís I. Pessoal, agora nós chegamos aqui no Jardim do Morro, que é o ponto final do nosso passeio. Agora a gente vai sentar, vamos apreciar a vista. A dica que eu dou é, tragam um abridor de vinho de casa, porque ali do lado tem um mini bom preço. E vocês compram uma bebidinha para tomar aqui, apreciando um pôr do sol muito privilegiado da cidade do Porto, ok?
Então é isso, pessoal. Agora a gente vai encerrar nosso primeiro vlog de viagem aqui no Porto. Fiquem ligados porque com certeza vai ter uma parte 2. Exatamente, galera. O Porto é uma cidade que tem muito mais atrativos turísticos para mostrar, né? Então fiquem ligados que a qualquer hora aparece a parte 2. Mas agora a gente chegando na parte do nosso ritual padrão, né? Curte, comenta, compartilha. Se você é novo, se inscreve aqui embaixo, ó, ativa o sininho para você receber notificações, que vai ter mais conteúdo de Portugal e da Europa como um todo. Valeu!